Bom dia, irmãos. Bom dia, irmão. Glória a Deus. Bom, bem-vindos à nossa aula do curso básico de teologia. Bom, hoje vamos estudar ressurreição, continuação. Muito bem. E diz assim: mas alguém perguntará: como é que os mortos ressuscitam? Que tipo de corpo eles vão ter? Quando estudamos a doutrina da ressurreição, percebemos que as Escrituras falam de 3 tipos de ressurreição para os salvos. Primeira, ressurreição legal. Segunda, ressurreição espiritual. E terceira, ressurreição física. A ressurreição legal, o salvo foi ressuscitado com Cristo. Está em Romanos e em Efésios. Ressurreição espiritual, a regeneração. Está em João 5, 25 e 26. E a ressurreição física, também em João 28 e 29. Bom, Cristo morreu para redimir o homem integral. Então, o corpo também está incluído. Então, Jesus, quando morreu para nos redimir, também nosso corpo vai ser salvo, não só a alma e o espírito. Está em Romanos 8, 23 e 26 e em Coríntios. O corpo do crente é membro de Cristo. Então, o corpo nosso pertence a Cristo também, pois é o templo do Espírito Santo. Paulo afirma em Romanos 8, versículo 11, que Deus, por seu Espírito, ressuscitará nossos corpos mortais. O corpo da ressurreição será semelhante ao corpo ressurreto do Senhor Jesus Cristo. Então, assim como Jesus Cristo ressuscitou em corpo, nós também vamos. Maravilha, né? Bom, então, o corpo ressurreto de Cristo, de Jesus Cristo, que ressurgiu em corpo físico. Está ali em Lucas 24 e 39. Este corpo mortal também é chamado pelo apóstolo Paulo de corpo de humilhação. Este corpo mortal que nós estamos, Paulo chama de corpo de humilhação. Por isso, ainda não está aperfeiçoado para entrar no reino de Deus. Então, nosso corpo não está aperfeiçoado para entrar no reino de Deus. Muito bem. O maior anseio do apóstolo Paulo não era livrar-se do corpo, mas sim a redenção deste corpo. A natureza da ressurreição. Erickson diz com acerto que nosso corpo ressuscitará. Terá alguma relação com nosso corpo original, sendo ele derivado, mas também não será uma simples revitalização do nosso corpo original. Antes haverá uma transformação ou metamorfose. A Sagrada Escritura nos ensina a respeito da ressurreição do corpo e enfatiza ou afirma que este corpo será, e enfatiza ao afirmar, ele afirma, que este corpo será semelhante ao corpo de Cristo. Nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo. O ensino da Bíblia é: Deus ressuscitará os corpos mortais dos crentes, assim como ressuscitou o corpo de Jesus. Legal, hein? Este corpo será real como o de Jesus e não fantasmagórico. O corpo ressurreto de Jesus é
O corpo que Jesus ressuscitou, ele é tangível, de carne e osso. Ele é reconhecível. Quando os discípulos andaram com ele, ele me disse, sou eu mesmo. Então as pessoas podiam reconhecer que era Jesus mesmo. Os discípulos de Emaús o reconheceram. Está ali em Lucas 24 e 31. Depois, o corpo de Cristo será livre das limitações físicas. Olha o que diz aqui, ó. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Então aqui, o nosso corpo será livre das limitações físicas, porque as portas estavam fechadas. Como que Jesus apareceu ali? Então ele passou pelas paredes ou pela porta, mesmo estando elas fechadas. Nosso corpo não vai ter limitações como as paredes, assim, vai passar. Um corpo especial. Bem? Muito bem. Não será uma nova criação. Nós não teremos um novo corpo, assim, diferente do que era. Olha o que diz aqui. Será idêntico ao corpo original. Deus não vai criar um corpo novo para cada crente. Ele vai ressuscitar o corpo do crente que foi sepultado. Isso fica claro na metáfora do sono que habilmente Paulo utiliza para fazer entender esta grande verdade. Está em 1 Coríntios, tá? Entretanto, a Bíblia não deixa de salientar a grandiosa transformação que este corpo sofrerá. Vai ser o mesmo corpo, mas vai ter uma grande transformação. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Nosso novo corpo não tem como pecar mais, vai ser um corpo santo também. E que o corpo mortal se revista de imortalidade. Então, o nosso novo corpo será eterno. Coisa boa, hein? E depois, transformação não é incoerente com a retenção de identidade. Não é incoerente com a retenção de identidade. Então, mesmo que haja transformação, a gente vai manter a mesma identidade. Tá? Quem olhar para a Verônica na ressurreição vai reconhecer que é a Verônica. Vai ter um corpo transformado, mas ainda vai manter a mesma identidade. Agora vamos lá. O corpo será incorruptível. Incorruptível. Isto é, não mais sujeito a doenças, envelhecimento, só não vai envelhecer mais, não vai adoecer, não terá fraqueza e nem a morte. Gruden diz que este corpo será para sempre um corpo plenamente saudável e forte. Glória a Deus, né? Que maravilha, hein? Que maravilha. Visto que o envelhecimento gradual faz parte do processo pelo qual o nosso corpo agora está sujeito à corrupção, é certo pensar que o corpo da ressurreição não terá mais sinais de envelhecimento, mas terá perpetuamente as características da juventude acompanhadas da maturidade, como homens e mulheres. Então a gente vai parecer sempre jovem, mas vai ter a maturidade de uma pessoa adulta. Vamos supor que o cara vai ser mais sábio. Bom, nosso corpo será também um corpo poderoso. Glória a Deus, hein? Paulo disse que o crente ressuscitará em poder, o que é contrastante com a fraqueza do nosso corpo atual. Teremos a força e potencialidade humanas que Deus desejava que os nossos corpos tivessem quando foram criados. Então nós fomos criados com este corpo, mas depois do pecado perdemos. Então Jesus morreu, nos livrou do pecado e agora na ressurreição teremos esse corpo.
Aqui diz que, teremos a força e potencialidade humanas que Deus desejava que nossos corpos tivessem quando foram criados. Espiritual. Nosso corpo será espiritual também. Não significa imaterial, não físico. Embora nosso corpo seja também espiritual, ele também é físico, tá? Isso, espiritual, não significa imaterial, não físico, mas sim, como diz Gruden, consoante com o caráter e a atividade do Espírito Santo. Por intermédio da ressurreição, Jesus Cristo tornou-se Espírito vivificante da vida. O corpo natural é vulnerável aos desejos e paixões, governado pela natureza corrompida, esse nosso corpo, tá? Mas ressuscita-se, quando nós ressuscitar, ressuscita-se corpo espiritual, isto é, totalmente sujeito à vontade do Espírito e sensível à sua direção. Quer dizer aqui, quando nós ressuscitar, o Espírito Santo vai estar em nós. E é esse Espírito Santo que vai comandar o corpo. E não agora que o nosso corpo é sujeito à corrupção, e 90% é o nosso corpo que comanda o Espírito. Você entende? Uhum. Bom, teremos também um corpo glorioso. Não mais teremos em nosso corpo nada que o desonre, ou seja, até mesmo deplorável. Ao contrário, a glória. Então não vai ter nada de ruim nesse corpo, como diz aqui. Ao contrário do que é ruim. A glória deste corpo residirá no fato de termos a imagem de Cristo e sermos como Ele. Faremos mais neste aspecto, falaremos mais deste aspecto nas próximas lições, diz aqui. Mas só para esclarecer o final, glorioso, não mais teremos pecado e nada de mal no nosso corpo. Ao contrário, a glória deste corpo residirá no fato de termos a imagem de Cristo e sermos como Ele é. A gente vai ser como Jesus Cristo, hein? No sentido de fazer tudo certo, respeitar Deus e amar Deus. Maravilha. Bom, depois nas outras lições vamos continuar falando desse assunto, tá? Diz aqui. Terminou a leitura. Agora vamos aos exercícios de fixação. Primeiro, marque V para verdadeiro e F para falso. Primeiro, as Escrituras falam de 3 tipos de ressurreição para o salvo. Verdadeira. Muito bem, mas parabéns. Então, a questão 1, marque V, verdadeira. A questão 2. Cristo morreu para redimir o homem integralmente, mas o corpo não está incluído? É falso. Né? O corpo também está incluído para ser ressuscitado. Questão 3. Questão 3. Deus ressuscitará os corpos dos crentes, assim como ressuscitou o corpo de Jesus. Verdadeiro. Né? Então, a 3, marque V, verdadeiro. Questão 4. Deus vai criar um novo corpo para cada crente falecido? Falso. Falso, isso mesmo, falso. 4, marque F, é falso. Questão 5. Nosso corpo mortal é chamado pelo apóstolo Paulo. Nosso corpo mortal é chamado pelo apóstolo Paulo de corpo de humilhação. Verdadeiro. Né? Então, quem está com o livro aí, marque na questão 5V, verdadeiro. Agora, a segunda parte dos exercícios. Marque a segunda coluna de acordo com a primeira. Esse exercício eu achei um pouquinho difícil, então eu vou dar a resposta direta, tá? Aí vocês marquem no livro aí direitinho.
Primeiro, primeira questão, a número 1 é espiritual. Espiritual corresponde à letra C da segunda coluna. Então vocês vão colocar a letra C, coloque o número 1, que diz assim: consoante com o caráter e a atividade do Espírito Santo. Então, questão espiritual, marque na alternativa C, coloque o número 1 ali, consoante com o caráter e a atividade do Espírito Santo. Questão 2, incorruptível. Incorruptível corresponde à letra E. Diz assim: não mais sujeito à doença ou envelhecimento e à morte. Então, incorruptível, número 2, coloque na letra E, o número 2. Agora, terceiro, 3, glorioso. Glorioso corresponde à letra B. Coloque, então, o número 3 na letra B. E glorioso é ter a imagem de Cristo. Então, a nossa glória na ressurreição será ter a imagem de Cristo. Questão 4. Ressurreição. Ressurreição legal. Ressurreição legal corresponde à letra D. Então, coloque o número 4 na letra D e diz assim: o salvo foi ressuscitado com Cristo. Letra 4, número 4, ressurreição legal, o salvo foi ressuscitado com Cristo. E a última questão, a ressurreição espiritual. Ressurreição espiritual corresponde à letra A, né? Coloque 5 na letra A, significa a regeneração. Ressurreição espiritual, a regeneração. Muito bem, maravilha. Boa aula, gostei de estudar sobre a ressurreição. Então a gente não vai envelhecer mais, vai ficar sempre jovem, ainda vai ter maturidade, coisa boa, jovem e maduro. Deus abençoe. Bom, obrigado, Senhor, por essa aula. Deus abençoe a todos nós. Amém. Amém. Amém.